irmãos e ouvintes desta programação. Acabamos de ouvir neste momento a nossa irmã Gisele Nascimento louvando a Deus, né? Ela cantou Sistema. E desta forma, eu gostaria nesta noite de discorrer de um assunto bastante oportuno no período em que estamos vivendo e no período em que iremos viver daqui uns dias. Você vai entender o que eu quero dizer. Mas antes de entrarmos no assunto propriamente dito, gostaria de fazer como sempre fizemos: ler a palavra de Deus. Você que tem a Bíblia Sagrada na sua casa, onde você estiver em forma de livro, abra juntamente comigo no livro de Isaías, profeta Isaías, no capítulo de número 1 e no versículo de número 4 ao versículo de número 6. Mas você, meu irmão, minha irmã, que não tem a Bíblia em forma de livro, tem ela em forma digital, também localize aí no seu celular, no seu computador, livro do profeta Isaías, Isaías, capítulo de número 4 e versículo de número 6, capítulo de número 1, do versículo 4 ao 6. Isaías, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 6. Assim nos diz a palavra de Deus: Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram ao Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque seríeis ainda castigados, se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, e inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nenhuma delas amolecidas com óleo. Gostaríamos também nesta noite de fazer outra leitura bíblica, livro do sábio Salomão, livro de Provérbios, no capítulo de número 28 e versículo de número 2. Livro de Provérbios, capítulo de número 28 e versículo de número 2. Localize aí na sua Bíblia, livro de Provérbios, capítulo 28 e versículo de número 2. A palavra nos diz: a corrupção moral de uma nação faz cair seu governo, mas o líder sábio e prudente traz estabilidade. Vou repetir, meus irmãos. Livro de Provérbios, capítulo 28 e versículo de número 2. A corrupção moral de uma nação faz cair seu governo, mas o líder sábio e prudente traz estabilidade. Meus irmãos e ouvintes da palavra de Deus, nós vimos duas leituras nesta noite, uma no livro do profeta Isaías, que falou de corruptores. No livro de Provérbios, sábio Salomão fala da corrupção. É deste assunto que eu quero falar nesta noite. Quero falar sobre a corrupção na vida cristã, isto é, o suborno na vida do cristão. Nós estamos antecedendo, neste sábado, há poucos dias, para que possamos ter uma eleição aqui em nosso país. 2 de outubro será a eleição. Eu quero falar deste assunto porque no próximo sábado, você que está nos ouvindo neste sábado agora, ou mesmo informe os outros irmãos, aqueles que você puder informar, nós iremos falar sobre, dia 24, nós iremos falar sobre o cristão e a política. Nós teremos eleições, Então eu gostaria que você analisasse bem esse assunto deste dia, deste momento que estamos trazendo para cada um de nós aqui entendermos o que vem acontecendo não só no meio político, mas também em todos os meios. A palavra corrupção é um ato, um efeito de corromper-se, de se utilizar indevidamente de uma posição de influência para obter vantagens, ou mesmo realizar alguma ação que é considerada ilegal de acordo com as leis vigentes. E esta corrupção, amados e queridos irmãos, a qual aqui nós trouxemos o seu significado, ela pode ser ativa e passiva. A ativa
é aquela que oferece ou promete vantagem indevida. Ela é um crime. Está no artigo 333 do Código Penal, punida com até 12 anos de prisão. Esta é a pena. Isso é para os corruptores, como nós lemos aqui no livro de Isaías. E a passiva é aquele que aceita ou solicita vantagem indevida, também um crime. Artigo 317 do Código Penal, punida com 12 anos de pena, sendo aumentada de um terço, se for funcionário público, isto é, corrompido. Então aqui nós vimos duas leituras na palavra de Deus. A primeira leitura fala da corrupção ativa. A segunda leitura também fala da corrupção, mas da forma, de corrompido, aquele que aceita a corrupção. Portanto, amados e queridos irmãos, mediante a palavra de Deus, nós vamos discorrer desse assunto e você vai ver que muitos até estão cometendo uma corrupção, seja ela ativa ou passiva, e muitas vezes não está entendendo porque isso é um crime, está passivo de punição. Muitos funcionários públicos já caíram nessa armadilha. Muitas pessoas que estão no meio político já caíram nessa armadilha, ou vem caindo, ou cai porque quer. Mas isso, irmãos, eu quero dizer sobre a vida do cristão. O cristão é baseado aonde, irmão? Em Cristo. E quando nós se baseamos em Cristo para seguir a nossa vida material aqui na face da terra, conjugada com a nossa vida espiritual, nós temos que observar pela palavra de Deus. O que ela diz para nós? O que devemos fazer e o que não devemos fazer. O que devemos aceitar e o que não devemos aceitar. A palavra do nosso Deus aqui, na leitura que realizamos, ela fala de um povo. Isaías estava falando para aquele povo que ali se corrompeu. Aquela corrupção ali, irmão, era de várias formas. Era generalizada. Em tudo na vida deles, eles se corromperam. Principalmente na área espiritual. Eles adentraram a idolatria. Eles adentraram a outros deuses, senão o Deus verdadeiro. Se corromperam a área espiritual. E também muitos personagens bíblicos, quando nós lemos a palavra de Deus, eles se corromperam, irmãos. Se corromperam, venderam até os seus amigos, venderam até aqueles seus líderes e entregaram as prisões, a sua liderança e seus colegas, ou seus amigos, como queiram entender. Está na Bíblia Sagrada, irmãos. A corrupção, ela é tão antiga, irmãos, que as pessoas não param para observar. Ela vem, irmão, desde lá do Jardim do Éden. Aí você diz, irmão, mas como é isso? Eva foi corrompida pela serpente e ela aceitou. A serpente aqui, ela é ativa e Eva passiva, mas ela aceitou. Passiva é aquele que aceita. Eva aceitou e cometeu um pecado. Então a corrupção na vida do cristão é um pecado. Portanto, nós olhamos aqui a palavra do Senhor no livro de Isaías, no livro de Provérbios, e fala também no livro de Provérbios que lemos aqui nesta noite sobre a nação, sobre um governo, sobre liderança e sobre a prudência desse líder, da sabedoria desse líder, que traz estabilidade para aquele povo. Assim foi no passado, irmãos. Muitos caíram na corrupção, muitos aceitaram e derrubaram o seu governo, derrubaram o seu trabalho perante a sociedade. Aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 16, na parte A, ela diz: não vos permitais corromper. Aqui o próprio Deus estava falando para os nossos irmãos israelitas, para eles não se corromperem, não saírem, não aceitarem outro Deus além do Deus verdadeiro, não aceitarem andar em outros caminhos que não fosse o caminho o qual Deus mandou que eles seguissem, não aceitassem outra lei senão a lei do Senhor Jesus, que Moisés recebeu e passou para eles. Se eles ali, dentro daquela lei,
fizesse ao contrário e aceitasse esse suborno de outras vidas, de outras pessoas ou de outras comunidades, de outro povo, eles estariam se corrompendo, saindo fora da lei espiritual, saindo fora daquilo que Deus disse para ele, o que eles não poderiam fazer. E eles faziam, estavam se corrompendo. Tanto que quando nós olhamos os 10 mandamentos se inicia na palavra não, não é para fazer. E se fez e aceitou, como Eva aceitou, cometeu pecado, irmãos. O cristão, quando se corrompe na sua vida cristã, ele está cometendo um pecado, porque ele conhece a palavra. Ele sabe que não deve fazer, ele sabe que é errado, mas ele está aceitando por quê? E o Espírito Santo do Senhor que mora na sua vida, que está te alertando para você não entrar neste caminho. E a pessoa está entrando porque ela quer. A palavra diz que a carne é uma luta constante contra o Espírito. E nós, muitas vezes, irmãos, damos ouvido à carne, porque as pessoas são egoístas, são gananciosas, em todos os sentidos que eu quero aqui dizer, irmão, até mesmo por cargos. Fulano falou assim, eu vou fazer assim, vamos fazer assim, que aqui você vai conseguir chegar lá. Aí entra, irmãos, essa ganância de cargo, de poder, e aí se corrompe aqueles bons costumes. E os bons costumes estão na palavra de Deus para nós, costumes espirituais que influenciam totalmente na nossa vida material. No livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 8, ele diz assim: também suborno não aceitarás, pois o suborno cega os que têm vista e perverte as palavras dos justos. O que é isso, irmãos? O Deus verdadeiro, o meu Deus, o seu Deus, alertando o povo de Israel naquela época, naquele período em que eles estavam caminhando pelo deserto, paravam aqui, paravam ali, irmãos. Como diz as pessoas, topavam com um povo ali, outro povo aqui. Portanto, irmão, ele dizia, não aceitar suborno, não aceitar ser corrompido, porque o Deus verdadeiro tinha tudo para eles. O nosso Deus, irmãos, quando eles estavam no deserto, eu sei que você conhece essa passagem, mas é bom lembrar, não deixou faltar nada para eles. E por que é que eles estavam aceitando esse suborno de outras nações? Perverte as palavras do justo. Aquele justo faz justiça, e ele jamais irá aceitar, irmão, ser subornado, aceitar ser enganado, porque o suborno é um engano, irmão. Ele não vem acalhar nada na vida do cristão, ele vem atrapalhar a vida material e espiritual do cristão. Deus não se deixa enganar, ele vê tudo, irmão. Não, fica tranquilo, vamos ali escondidinho, vamos passar, vou pegar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, deixa que eu faço. Você está envolvido, o cristão está envolvido. Essa corrupção, irmão, é que vem deteriorando a sociedade mundial, em todas as áreas, irmãos, em todos os lugares. Mas e nós que somos cristãos, confessamos a Cristo, dizemos, olha a palavra, dizemos muitas vezes, e nós temos que ser assim, mas dizemos que seguimos a Cristo, obedecemos a sua palavra, mas aquele jeitinho brasileiro, aquele jeitinho mundial, e aí? Não é para você, não é seu, mas a ganância, eu volto aqui a dizer, é que faz a corrupção. Muitos têm tantos que querem mais. Muitos têm muitos e querem mais ainda, irmãos. Livro de Provérbios, novamente, para nós entendermos. Balança enganosa, Provérbios 11:1. A balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Irmãos, já parou para pensar quando o sábio Salomão falou sobre essa balança? A balança, ela não está de um lado maior, de um lado menor de peso, né? E o lado maior prevalece? Ela engana. O cara coloca 2 quilos
e muda a balança e você só leva 1,5 kg. Você está entendendo o que eu quero dizer, irmãos? A balança é enganosa. E isso é na nossa vida espiritual e influencia na nossa vida material. A balança é enganosa, é abominação para o Senhor. O Senhor não aceita. Deus não quer que nós provocamos e fazemos desta forma. Mas o peso justo é o seu prazer. É 2 quilos, é 2 quilos. É 4 quilos. Mas você já viu quando você chega numa balança para se pesar, o seu peso normal? Pare para pensar, para você entender aqui. Uma pessoa vem atrás de você, quando você sobe na balança, coloca o pé atrás, a balança aumenta? Ali é o peso enganoso. Para você entender bem, irmãos. É esse peso enganoso. Você fala, mas eu não estou com esse peso. Aí a pessoa tira o pé e volta ao teu peso normal. Essa balança é enganosa. Isso também como parábola para nós entendermos. Essa balança que aí está, o teu peso não é normal. Aquilo que você está fazendo, que a pessoa está fazendo ali, é errado. Analisa na sua vida de cristão. Livro de Miqueias, capítulo 6, versículo 11, na parte A. Poderei eu incautar balanças falsas? Eis a questão, irmão. Quando se fala desta forma aqui, tanto no livro de Provérbios como no livro de Miqueias, que a consonância da balança é porque a balança está falsificando o peso. E isso é na nossa vida. Leva para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida de cristão. Irmão, o engano é abominação a Deus. Engana uma pessoa aqui, engana outra pessoa ali, aceita o suborno. E aí, irmão, para se dar bem na vida, mas acha que Deus não está vendo, acha que Deus está com os olhos tapados. A palavra de Deus não mostra assim para nós. Tudo Deus vê, tudo Deus sabe. Por quê, irmão? Porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. As pessoas se esquecem disso. Se você enganar o seu irmão, Deus está vendo. Se você tomar o lugar dele de uma forma enganosa, Deus está vendo. Irmão, o cristão que professa Cristo, ele tem que andar conforme as normas, da palavra de Deus. Observe a palavra do Senhor na sua vida. Deus jamais aceita, irmãos. E nós vamos sofrer como o povo sofreu aqui que Isaías colocou. Era um povo, que desde a planta do pé até a cabeça não tinha coisa nenhuma sã. Será que Deus agrada disso, irmão? Será que Deus agrada de nós entrarmos em determinados meios e nós se corrompermos para benefício próprio? E o nosso próximo quando fica? Será que nós estamos amando o nosso próximo se nós estamos passando ele para trás? Se nós estamos enganando o nosso próximo? Estamos tomando a posição do nosso próximo? Ou estamos enganando uma coletividade? Livro de Deuteronômio, irmãos, capítulo 25, versículo 13. Não terás 2 pesos na tua bolsa, um grande e um pequeno. Irmãos, para nós tem que ser igual. Nem mais e nem menos. É isso, é isso. Não tem que mudar. Esses 2 pesos aqui, irmão, é a grande questão do cristão na sua vida. Principalmente na sua vida material, que está influenciando na sua vida espiritual. O que é que o cristão vai fazer ou está fazendo que está levando um peso maior para enganar? Ou um peso menor e enganando a quantidade de peso que deve ser feita. Isso também é analogia. Isso aqui, Deus estava mostrando para eles, para não usar 2 pesos. Usa o peso normal, o peso certo. Isso é, não engane. Isso é engano, irmão. Engano, Deus não aceita. Engano é pecado, irmãos. É a palavra de Deus. As pessoas dizem assim, não, mas isso aqui, agora parece que nem tudo mais é pecado. Irmão, tudo que você faz contra o seu próximo é pecado. Você prejudica o seu
próximo, até o falar, irmãos, porque a grande questão está na língua. É ela que produz os efeitos malignos e que procede do coração. Livro de Isaías, capítulo de número 10, versículo 1 e versículo 2. Ai, olha a palavra, ai, dos que decretam leis injustas e dos escribas que escrevem perversidades para privar da justiça aos pobres e para arrebatar o direito dos aflitos, do meu povo, despojando as viúvas e roubando os órfãos. Aí você diz, isso aí está acontecendo no Brasil. Isso está acontecendo no mundo todo. Isso vem acontecendo no nosso país há muitos anos. Sim, é verdade. E como vem? E aí quando se fala em leis, irmãos, nós lembramos dos 10 mandamentos, lembramos que as leis que Deus decretou para o seu povo, o que eles fizeram? Eles fizeram isso aqui que Isaías escreveu. Por que Isaías escreveu dessa forma? Ele estava falando para aquele povo, ai dos que decretam leis injustas e daqueles que escrevem para prejudicar os pobres, arrebatar o direito. Irmãos, não é assim que está acontecendo a nível mundial. Eu faço a lei que vai favorecer a mim, aos meus e os demais. Como que fica? Mas eu sou cristão. Eu estou lá, eu tenho uma posição política. Eu estou à frente, eu sou o executivo aqui, eu faço do jeito que eu quero. Aí prejudica aquele que lá trabalha, aquele que lá precisa, tira o direito. Mas que cristão que é esse, irmão? Até para fazer leis, para favorecer, irmãos, que as leis têm que ser para favorecer, não para prejudicar. Nós temos que olhar pela palavra de Deus. Mas será que estão olhando? Como é que está a vida dessa pessoa? Como que essa pessoa chegou lá nesse cargo? Irmão, parece que se esqueceu de Deus. É como o povo lá no passado. Aqui está demonstrando na palavra de Deus que aquele povo que Deus tirou da escravidão, conduziu aquele povo pelo deserto, não deixou faltar nada para ele, e eles se corromperam, irmãos. E as pessoas que estavam no lamaçal da vida, Deus ergueu, Deus regenerou, Deus levantou, e agora? Não tem aquela meditação que a gente sempre costuma dizer, do porco, que foi lá e virou o coxo? Irmãos, para pensar nisso. Para pensar o que é que os cristãos estão fazendo da sua vida material, que vai influenciar e vai influenciar muito na sua vida espiritual. Não se esqueçam, cristãos, que a palavra de Deus não muda. Não se esqueçam, meus irmãos, que Jesus vai voltar. Jesus vai buscar um povo zeloso. Você está zelando pela palavra? Lá no seu cargo, seja ele qual for. O que você está fazendo? Você está zelando pela palavra de Deus? Você está olhando pela palavra antes de tomar uma decisão? Ou aceitar algum suborno? Será que Deus está aprovando o que os cristãos andam fazendo? E quando eu falo cristão, eu falo no modo geral, irmão. Aqui não é só um lado, não. Porque a palavra de Deus diz que a palavra é uma espada de 2 gumes. Ela corta para lá e corta para cá. Livro de Provérbios, capítulo 15, versículo de número 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Veja aqui, irmãos. Os olhos do Senhor estão contemplando. Tudo Deus vê. Mas eu vou fazer aqui escondidinho, ninguém está vendo. Jesus está vendo. Deus está vendo. Por quê? Você está prejudicando o seu próximo. O segundo mandamento que Jesus citou é amar o seu próximo a ti mesmo. Você faria isso com você? Jamais. Mas para o seu próximo você faz? Você quer prejudicar ele? Você quer tomar o lugar dele? Você quer enganar ele? Irmãos, cristãos em geral,
Pare para pensar nisso. Aonde você estiver, o cargo em que você estiver investido, pense em Deus em primeiro lugar. Pense em Jesus que morreu por você. Pense, irmão, no seu próximo. Jesus deixou os mandamentos para nós seguirmos, mas agora é assim. Quem pode mais, chore menos. Não é, irmão, não é dessa forma na palavra de Deus para nós, não. Nós somos diferentes. Os cristãos são diferentes. Por quê, irmão? Porque nós olhamos, observamos a palavra de Deus na nossa vida. Nós temos que se permear na palavra de Deus para o nosso viver cristão. Livro de Marcos, capítulo 4, versículo de número 22. Não há nada escondido que não venha a se revelar, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Essa palavra vem de encontro que aqui, que eu acabei de ler no livro de Provérbios. Porque isso, irmão, isso é Jesus falando. Lá estava sábio Salomão escrevendo e falando. Aqui está Jesus falando. E Marcos, evangelista Marcos escrevendo. Não há nada escondido, Jesus estava dizendo. Tudo Deus vê. Tudo está ou vai ser revelado. Um dia, como diz as pessoas, um dia vai vir à tona. Um dia, como diz, cuidado, esta ponte vai cair. Porque está algo errado. Algo está errado na vida desta pessoa, na vida desse cristão. Irmão, vamos parar para pensar. Parece que as pessoas não pensam mais no que pode acontecer. Deus não se deixa escarnecer, diz a sua palavra. Nós, irmãos cristãos, nós temos que analisar a palavra de Deus no nosso viver diário. É um pão diário a palavra do Senhor para nós. É o nosso alimento espiritual que influencia 100% na nossa vida material. Não pare, irmão, nem um minuto de pensar nisso. Quando você for fazer algo ou aceitar algo, lembre da palavra de Deus. Lembre que Jesus falou. Livro de Romanos, carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Roma, capítulo 12, versículo 2. Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e contemplar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, não se moldem ao padrão deste mundo. Mas como que está os cristãos hoje? Está seguindo o mundo ou está seguindo a palavra do Senhor? Está seguindo a Jesus, porque ele se diz cristão, cristológico, ou está seguindo aos ateus, que não creem em Deus, não creem em Jesus, não tem um Deus na sua vida? Nós temos que seguir a Cristo, as suas palavras, o que ele nos ensinou, o que Deus deixou de mandamentos para nós. Portanto, irmãos, essa transformação de renovação de mente é do cristão que conheceu a palavra de Deus, aceitou andar com Cristo de livre, espontânea vontade e agora está fazendo coisas prejudicando o seu próximo, conhecendo a palavra, conhecendo os mandamentos de Jesus. Irmão, tem muita gente, tem muitos cristãos aí que ainda bate no peito. Eu, irmão, cuidado com isso. Jesus muitas vezes não está aprovando isso que vem fazendo. Jesus não está aprovando de maneira nenhuma o que você vem fazendo para o seu próximo, prejudicando. Eu li aqui nesta noite sobre as leis injustas. A maioria das leis brasileiras, irmãos, elas são justas para um X, injusta para Y, ou demais alfabeto ainda, para que você possa entender melhor. Irmãos, vamos ter cuidado. Por isso que eu queria trazer, e por isso que estou trazendo,
esse assunto nesta noite, para antecipar o assunto do próximo final de semana. Você vai entender se você ouvir nesta noite, buscar o entendimento destas palavras, desse ensino desta noite, com o ensino do próximo sábado. Você vai dizer, agora eu entendi. Porque quando chegar lá naquele dia, naquela hora da escolha, você vai dizer, será que esse não vai ser assim? Será que esse não vai ser dessa forma? Eu conheço ele, eu conheço a vida dele, eu conheço o que ele faz, eu conheço a sua família, eu conheço o seu trabalho. Bom, é diferente. E aí é que nós damos aqui um pequeno empurrão, como dizem as pessoas, para você pensar antes, porque depois que já fez, não dá mais para voltar atrás. A palavra do nosso Deus, irmãos, ela não volta vazia. Deus jamais deixou o seu povo enganado. Deus sempre está alertando. Quando nós lemos os livros dos profetas, é porque Deus levantou eles para falar para o seu povo ser aquele que olha, que observa, que toma a medida certa, que não se engana, que não aceita, porque Deus mandou avisar. Quando alguém avisa outra pessoa, fala, fulano, fulana, ciclano, beltrano, cuidado, é isso, aquilo, passa para ele a mensagem. É porque ele está avisando para não cair no erro. Assim Deus fez com os seus, assim Deus faz com os seus. Assim Jesus faz com os que se seguem. Segunda carta de Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, e versículo de número 20. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, vou ler de novo. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Lá atrás, você não conhecia a palavra de Deus. Lá atrás, você não se dizia ou não andava com Cristo. E hoje, que você anda com Cristo, conhece a palavra de Deus, você vai se deixar ser envolvido pelas corrupções do mundo. O mundo jaz no maligno, diz a palavra de Deus. E quando se fala dessa forma das corrupções do mundo, é porque você já tem o conhecimento do Senhor Jesus. E você vai voltar. Quando você não tinha conhecimento, Deus não leva em conta. Mas quando você tem conhecimento, sim, Deus leva em conta sim. Você já conhece, você já sabe. E por que está entrando nessa, irmão? E por que está entrando nessa, cristão? Você tem o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí ele fala, tornou-lhes o último estado pior que o primeiro, porque você teve conhecimento e fez errado. E aceitou o suborno, e aceitou andar neste meio. Irmão, por mais que aconteça na sua vida, na minha vida, na vida do cristão, você não vai estar conosco então, você não comunga do mesmo pensamento que eu, não tem problema, de maneira nenhuma. E vou falar mais uma coisa para você, irmão, acontece com várias pessoas assim, mas não anda, não aceite, porque eu li aqui nesta noite através da palavra de Deus, Deus está vendo. Sempre que vai acontecer isso que nós estamos aqui trazendo nesta noite, esse ensino, vai prejudicar alguém. E nós não aprendemos assim na palavra de Deus. Nós não podemos estar prejudicando as pessoas e nos favorecendo pelo egoísmo, pelo querer coisas, vantagens materiais. Porque é tudo materiais, irmão, não adianta nada, vai ficar tudo aqui.
É melhor você ter o pouco que Deus lhe deu do que muito que Satanás te deu. É melhor, irmão. O pouco de Deus, ele multiplica. Mas o pouco que Deus te dá, ele vai fermentar. Este pouco vai crescer. E Deus vai te abençoando. Mas aquele muito que o inimigo te dá, ele vai tirar. Você pode ter bilhões, milhões e trilhões. E um dia para o outro você fica sem nada. O cristão que ganha as coisas de forma errada. Preste atenção, irmão. Analisa pela palavra de Deus. O análise que fizemos sempre é pela palavra de Deus. Se eu sou cristão e não obedeço a palavra do Senhor, não estou olhando pela palavra de Deus, pela sua palavra, o que é que eu estou fazendo então como cristológico? Como cristão? Olha a palavra de Deus. Observe a palavra do Senhor. Tudo que você for fazer, principalmente nessa área que estamos aqui falando nesta noite. Livro de 1 Coríntios, carta do apóstolo Paulo a Coríntios. 1 Coríntios capítulo 15 e versículo de número 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Sempre é assim, irmão. Sempre vem alguém e dizer assim: ah, meu amigo, ah, meu companheiro, vem aqui, vamos fazer assim, assim dá certo, não esquenta a cabeça não, eu vou ajeitar isso, eu vou te passar isso, eu vou fazer isso. Cuidado! As más conversações, isso são más, vem de maldade. Mas você está caindo no engodo do inimigo, irmãos. Ele não é seu amigo de maneira nenhuma. Está corrompendo aqueles bons costumes que você aprendeu. Aprendeu na palavra, aprendeu com Deus, com Jesus. Está corrompendo, o povo foi corrompido. Eu li aqui, a primeira leitura que eu fiz aqui nesta noite. E que Deus falou para eles. O que aconteceu com aquele povo, irmãos? Aqueles que saíram do Egito, os pais, nenhum entrou na terra prometida. Se corromperam. Deus não se deixa, volto a frisar, se escarnecer não. Se Deus falou, ele cumpre. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo de número 37. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Olha só, porque Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, né? Lucas escrevendo, o evangelista Lucas escrevendo, mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Irmãos, por que ele não viu corrupção? Porque ele não foi corrupto. Porque ele não aceitava suborno. Quem que é esse, irmão? Jesus Cristo. E como que eu vou ser imitador de Jesus Cristo se eu aceito? E como que eu vou andar com Cristo se eu aceito? Se eu ando neste meio, tudo que vem a mim, vai me favorecer. Mas você está prejudicando alguém. É a grande questão. Jesus jamais aceitou isto, irmão. Jesus jamais pregou isto. Jesus pregava aquilo que é seu, o que é do outro é do outro. Lembra da passagem bíblica? O que é de César, o que é de Deus é de Deus. Portanto, irmãos, no livro de João, fala que eu venci o mundo. Quem é esse? Jesus. Ele venceu, irmão. Não precisou de ser corrupto, não, de aceitar corrupção. João 16:33 fala sobre isso, que Jesus venceu o mundo. Se ele venceu o mundo, nós podemos vencer e vamos vencer. É só você não entrar no engodo do inimigo. Tem muitas coisinhas que vêm nos nossos ouvidos, irmãos, que jamais elas vêm de Deus. E quem traz elas são o próprio homem. O homem vem se transvestido, né, de anjo muitas vezes. O inimigo, ele vem se transvestido deste anjo, irmãos. Cuidado
com determinadas coisas que te oferecem. Muito cuidado, tudo que for oferecido, tudo que vinha até nós, em primeiro lugar, vai orar a Deus, vai falar com Deus. Se for de Deus, amém. Se não for de Deus, não aceite, não vai se cumprir, não vai ser. Porque o que Deus tem para você, é para você. O que Deus tem para o outro, é para o outro. Livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 12, primeiro livro da Bíblia Sagrada. Gênesis, capítulo 6 e 12. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido, e o seu caminho sobre a terra. Veja aqui, irmãos. Viu Deus a terra que estava corrompida. E quem habita a terra, se não é o homem, se não é o ser humano? Quem então se corrompeu? O homem, irmãos. Porque toda a carne havia corrompido. Quem tem carne? Quem que Deus criou sua imagem e sua semelhança? É o homem, irmão. E o seu caminho aqui, como que estava? Só de corrupção, só de suborno, só de engano. É por isso, irmãos, que a palavra de Deus nunca vai nos deixar numa encruzilhada, como diz os antigos também, para que possa entender. Nós temos, irmãos, que olhar pela palavra, que a palavra é caminho reto, a palavra é a verdade. E quem é a verdade? E por que caminho andamos? E depende deste caminho para termos vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. É isso que nós temos que analisar na nossa vida, como cristão. É por isso, irmãos, que o ser humano caiu e tornou corrupto, aberto para todo tipo de maldade. Deus sempre chamou o seu povo para cuidar dos grupos mais vulneráveis da sociedade e buscar a justiça. Sempre Deus fez isso, irmãos. Mas o homem, pela sua ganância, vai corrompendo e sendo corrompido, levando ganhos indevidos ou vantagens legais. Cremos, irmãos, que a oração é um instrumento de mudança, que vem pelo agir de Deus em nossas vidas, compromissadas com a vontade de Deus. E é isso, irmãos, que nós temos que fazer uma análise na nossa vida espiritual, na nossa vida cotidiana. O que é que vem acontecendo com a humanidade? O que é que vem acontecendo com os cristãos? Parece que está todo mundo pensando só nele, e é assim mesmo. Já não pensamos mais no nosso próximo. Eu estando bem, não importo com o meu próximo. Eu estando bem, que importa os demais? E a palavra de Deus não nos mostra assim. Nós lemos nesta noite vários versículos bíblicos. Teremos muitos versículos para ler, discorrer muito deste assunto, mas as horas não nos deixam. E além do mais, irmãos, nós temos que trazer aquela parte que não canse as pessoas, para que elas ouçam e gravem em suas mentes o assunto em si e fiquem permeando esse assunto no seu coração, para que possam entender o que Deus quer na vida do cristão, o que Deus aprova e o que Deus não aprova. Deus jamais vai aprovar a corrupção no meio dos cristãos. E hoje, irmão, que me perdoe aqui o que eu vou dizer, mas tem certos líderes que estão corrompendo o seu povo, assim como nós tivemos no passado. Tinha reis corrompendo a população, a sociedade, a comunidade. E tem muitos, irmãos, tem muitos que estão lá em cima e se dizem: eu sou cristão, é isso, é aquilo, irmão, e estão corrompendo os que estão ao seu lado, os que estão abaixo. Estão levando muitas pessoas a se corromperem. Muitos estão na ativa, na corrupção ativa.
trazendo muitos para a passiva. E muitos estão aceitando, porque querem cargos, querem valores, querem ser melhores, querem situações melhores. Irmãos, vamos parar um pouquinho para pensar. Ah, irmão, eu fiz a minha parte. Amém! Você fez a sua parte. Como você fez uma análise de tudo que você ia, ou do que você ia tomar de posição daquele assunto, daquele termo. Porque tudo depende, irmão, de nós. E o cristão, ele tem que fazer a diferença aonde ele estiver. A palavra do Senhor diz que nós somos luz e nós não somos trevas. Nós temos que brilhar. E como vamos brilhar? Sendo corruptos, enganando, sendo enganados, aceitando corrupções na nossa vida cotidiana. Não podemos. É a grande questão da vida do ser humano, irmãos. Se tornar corrupto por natureza, porque o homem entra nesse fato. A natureza do homem é pecaminosa. A natureza do homem é corrupta. Gosta de aceitar coisas que lhe favorecem, mas não presta atenção que está desfavorecendo outras pessoas. É por isso que as leis são muito injustas. Quem está fazendo essas leis? Quem está lá, irmão, fazendo essas leis? Quem está fazendo cumprir essas leis também está entrando na injustiça. Muitos estão lá, irmãos. E quando alguns cristãos que são verdadeiros, olham pela palavra de Deus, querem seguir conforme a palavra de Deus, não tem vez, não tem chance. Por quê, irmão? Porque a palavra diz que o mundo jaz no maligno. E as pessoas estão dando ouvido à voz do inimigo para fazer essas coisas contra o seu próximo. Não podemos, irmão, de maneira nenhuma. Nós temos que fazer uma análise aprofundada da nossa vida, do que estamos fazendo e olhar pela palavra. É por isso, irmãos, que nós temos sempre que observarmos o ser humano que caiu e tornou corrupto. Por que aconteceu isso com o ser humano, irmão? Porque ele não deu ouvido à voz de Deus. E nós cristãos estamos dando ouvido à voz de Deus? O Espírito Santo de Deus, que está na minha e na sua vida, cristão, está nos alertando. Nos últimos dias, tem muito alerta para o povo de Deus, para a igreja de Deus, para a igreja do Senhor Jesus. Mas parece que a igreja está com ouvidos agravados, que não possa ouvir, que não possa entender. Parece que o Satanás cegou o entendimento. A palavra diz que ele cegou o entendimento de muitos. E se possível enganaria até os escolhidos. Está enganando a muitos. Está tapando os ouvidos para que não possa ouvir a voz de Deus. Mas nós, irmão, que somos cristãos, temos que fazer uma mudança radical muitas vezes. Temos que analisar profundamente as formas de Deus trabalhar no meio da sociedade, no meio dos cristãos. Eu quero aqui nesta noite, irmão, deixar essa palavra para você, para mim, para nós, para que nós possamos, irmãos, entender os desígnios de Deus, as permissões de Deus, até quando e até próximo nós podemos chegar. Porque Deus, irmão, não se deixa enganar. Deus é aquele, irmão, que deu o seu Filho para morrer por nós. Eu quero aqui, encerrando esse ensino, esse pequeno ensino nesta noite, deixar uma palavra para você. Está no livro de Oséias, no capítulo de número 9, profeta Oséias, capítulo 9, e versículo de número 9. Oséias, capítulo 9 e versículo de número 9. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza de vida.
e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Irmãos, preste bastante atenção neste versículo bíblico. Natureza, participação, promessas, fugir da corrupção, que ela é causada pela cobiça. E que esta palavra, irmão, possa ficar guardada no seu coração nesta noite, para que você possa entender este assunto que trouxemos, e que no próximo sábado você não perca, em nome de Jesus. Aqui estaremos falando sobre o cristão e a eleição. Queremos também, irmãos, nesta noite agradecer. Queremos agradecer aqueles que estão nos ouvindo nesta noite. Queremos agradecer aqui, a missionária Sandra, pastor Sidney, diácono Idmar, cooperadora Valquíria, João Ramalho, cooperador Luan, irmã Thalita, Lidiane, pessoas que estão nos ouvindo nesta noite. Domingo, irmãos, não perca, viu? Tem escola bíblica aqui das 10 às 11. Também está nos ouvindo aqui, Isaac, João Gabriel, Isabelle, Thalita, Gabriele, irmã da Ana, Maria Jovem, Leonardo, Ian, aniversário da missionária Sandra Abreu. Todos esses irmãos, vamos orar, irmãos, nesta noite. Vamos aqui apresentar a Deus, para que o Senhor possa abrir as nossas mentes, abrir os nossos corações. E eu quero aqui agradecer, não só essas pessoas que foram elencadas seus nomes, mas todos aqueles que não ligaram aqui, não deixaram seus nomes, mas que estiveram nos ouvindo nesta noite. Não perca, próximo sábado nós vamos estar aqui trazendo um assunto muito importante, que muitas vezes eu tenho certeza que vai fazer a diferença. Deus possa abençoar, em nome de Jesus, a cada um dos irmãos, a cada um dos nossos ouvintes. Não se esquecendo, amanhã escola dominical aqui pela Rádio Voz Amiga, das 10 às 11 horas, a palavra ensinada de Deus. Das 10 às 11h30, então, irmãos, amém? Das 10 às 11h30, 1h30 de escola dominical, a palavra de Deus sendo ensinada aos nossos corações. Que Deus abençoe a cada um em nome do Senhor. Vamos orar neste momento. Vamos também orar por este caderno de oração. Orar por todos esses irmãos aqui, tanto esses que foram elencados seus nomes e aqueles que também não foram. Una-se juntamente comigo em fé nesta noite, para que possamos orar e aqui encerrarmos esta programação. Oramos ao Senhor. Querido Deus, Pai eterno, Deus de bondade, Deus todo-poderoso, nós te agradecemos, Jesus, por estarmos aqui diante da tua presença. Nós te agradecemos, Jesus, pelos teus filhos que estão nos ouvindo nesta noite, ouvindo a tua palavra, Senhor, ouvindo o teu ensino, Senhor amado, porque tu és o mestre que nos ensina. Estenda as suas mãos, Senhor, abençoando grandemente, Jesus, a cada lar, a cada família, Senhor. Dai graça, dai força, sabedoria, para que possa continuar te louvando e te adorando, Jesus. Abençoa grandemente as lideranças, para que possa seguir a tua palavra fiel e verdadeira, ensinar a tua palavra assim como ela é, Senhor. Abençoa cada lar, abençoa os moradores da cidade de Campo Grande, do nosso estado, da nossa grande nação brasileira. Abençoa as autoridades constituídas que provêm de ti, seja elas militares, eclesiásticas, civis e judiciárias, Senhor. Abençoa grandemente, Jesus, a cada nome, a cada um daqueles que aqui estão com o nome no caderno de oração. Nós não sabemos, Senhor amado, quais são os seus problemas, o que está se passando em suas vidas, mas o Senhor sabe. Se for enfermidade, Jesus, estende as suas mãos, como Jesus amado, médico dos médicos, cura nesta noite, liberta, renova, Jesus querido. Oh Deus de poder e glória, tu és o mesmo, Senhor, ontem, hoje, eternamente, aquele que morreu na cruz do Calvário, derramando o teu sangue precioso. Oh grande e soberano mestre, abençoa o teu filho irmão João,
Abençoa o seu lar, a sua família, abençoa a programação desta rádio, abençoa todos os programadores aqui da Rádio Voz Amiga. Abençoa grandemente, Senhor amado, ó Deus de poder e glória, a nossa vida, Senhor, para que possamos continuar dando força para cada um de nós, falarmos desse grande amor, falarmos, Jesus amado, do que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoa, Jesus, aqueles que estão fora dos seus caminhos, aqueles que nesta noite estão ouvindo esta mensagem e querem retornar ao Pai Celestial. Escreve novamente, Jesus, reescreva, Jesus amado, o seu nome no livro da vida. Aqueles que estão aceitando, Senhor amado, abençoa eles, meu Deus. Escreva o seu nome, Senhor, no livro da vida. Deus de glória e mistérios, toma cada um de nós na sua mão nesta noite, abençoando a continuação, Senhor, deste dia. Abençoa, dê uma noite de sono, Senhor, um descanso, Senhor, especial a teus filhos. Abençoa o nosso dia de amanhã, Jesus. Nos dai graça, nos dai força, nos dai sabedoria, Jesus, conhecimento, Senhor, para prosseguir na tua presença. Oh, Senhor de glória e Deus eterno, fica conosco, meu Deus, abençoando grandemente, Jesus querido. É o que nós te pedimos nesta noite e crendo, Senhor amado, no nome do Senhor Jesus. Amém.